limpo os meus pincéis usando um produtinho da MAC, esse aqui, que é o Brush Cleanser. Antes eu vou falar um pouquinho com vocês sobre alguns cuidados com os pincéis. Primeiro, a frequência. Eu lavo os meus pincéis de 2 em 2 semanas, mas esse é o limite. Depende muito do seu tipo de pele. Se você tem uma pele mais sensível, você tem que lavar seus pincéis com mais frequência. Então tem gente que assim, tem pele super sensível, então tem que lavar, usa o pincel no dia seguinte, já tem que lavar para usar o pincel limpinho de novo. Quando seu pincel tá sujo, ele acumula umidade, ele acumula poeira, ele acumula bactéria. Então quem tem a pele sensível, às vezes usa o pincel sujo, já fica com acne, já fica com cravo. Então às vezes sua pele assim, tá com problema, você acha que é um creme que você usou e na verdade não, na verdade é o seu pincel que não tá limpo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso para você usar sempre um pincel limpo dependendo do seu tipo de pele. A minha pele não é sensível, eu não tenho esse tipo de problema, ficar com espinha, ficar com cravo por causa do pincel sujo. Então eu tento prolongar o máximo possível para limpar meus pincéis, porque cada vez que você limpa seu pincel, você está desgastando um pouco ele, está estragando um pouco ele. Então eu tento prolongar o máximo. E o máximo que você pode prolongar é umas 2 semanas mesmo. Óbvio que depende da frequência que você usa o pincel também, né? Se tem um pincel que eu tô usando super pouco, eu demoro um pouco mais. Mas aquele pincel que eu uso sempre, acho que assim, 2 semanas é o limite. E sua pele é um pouco mais sensível, vai diminuindo isso, vai até você ver quando sua pele, sabe, aceita do pincel sujo. Outra dica, esse produto aqui eu não preciso molhar o pincel. Mas antes de eu ter ele, eu lavava debaixo da água. Quando você lava debaixo d'água, você nunca pode pegar seu pincel e levantar ele para deixar a água bater aqui, ou ele molhado você fazer isso também. Porque se entrar água aqui dentro, ele estraga seu pincel. Aí aqui dentro não vai secar, vai ficar úmido, vai mofar, vai desgastar a colinha. Então de jeito nenhum faz assim com o pincel quando ele tá molhado, ou debaixo da água, ou quando ele tá secando, não seca ele assim, põe ele deitado. De preferência conseguir colocar ele até mais inclinado assim, põe ele inclinado, não põe ele inclinado para cima, porque escorre água aqui e vai estragar seu pincel. Eu vou fazer um vídeo depois de como limpar seu pincel debaixo da água, para quem não tem esse produto, mas gente, não precisa ser necessariamente da MAC, eu sei que tem similares. Então, quem não tem esse ou similar, que tem que ficar lavando na água, eu vou ensinar. Quando eu descobri desse produto, eu preferi comprá-lo ao invés de continuar lavando na água, não porque é melhor, não acho que limpa melhor, não. Acho que às vezes na água até limpa melhor do que ele, mas você ficar colocando seu pincel na água estraga mais do que você fazer esse que eu já vou explicar como que faz. Então eu comprei ele para evitar ficar pondo na água o tempo inteiro, até porque também na água demora bastante para secar, né? Quando eu lavava mais ou menos meus pincéis, eu lavava à noite, só no dia seguinte à noite, ou até no outro dia de manhã que eu conseguia usar. Porque você tem que deixar ele bem sequinho para poder usar, e para você poder virar ele assim, lembra? Para não cair umidade aqui dentro. E pra você não usar ele úmido também, né? Que também estraga seu pincel. Você colocar um produto, se seu pincel não é de cerdas sintéticas, ou você coloca ele molhado em cima de algum produto, vai estragando. Então, essa é a minha dica, mas eu vou fazer um vídeo depois mostrando como limpa na água. Agora eu vou ensinar como que limpa com esse produtinho. Eu pego um lencinho não, vou pegar uma toalhinha, mas você pode pegar um lenço também. Eu molho algumas gotinhas aqui. Eu pego o pincel que eu vou limpar, vou pegar esse aqui, e vou passando ele assim, ó. Com muita delicadeza, pra não estragar o pincel, de cima pra baixo, de um lado pro outro. Demora um pouco mais, acho que limpar o pincel assim demora mais do que pôr na água. Mas eu acho que estraga menos, né? Menos agressivo pro pincel. E eu vou fazendo assim até eu ver que o pincel tá limpo. De um lado pro outro com delicadeza pra não estragar o pincel. Agora eu vou dar uma outra dica. Depois que você limpa o pincel, você pega ele com a mão, você põe ele no formatinho dele, no formato certinho que ele é. Com a mão mesmo, você pode pôr, né? Principalmente esses assim, por exemplo, esse. Esse pincel, se ele perde o formato dele, ele perde a função dele, porque esse pincel, os pincéis, eles funcionam pela qualidade da cerda e pelo formato. É isso que faz dele ser um pincel bom ou não. Então, se você perde o formato, você perde 50% do que ele é. Então, eu sempre pego com a mão mesmo, põe ele no formatinho dele e põe pra secar deitadinho.
Agora, um pincel grande, por exemplo, esse pincel aqui. Por exemplo, esse pincel aqui, eu vou dar uma dica de como você faz para ele não perder o formato dele. Eu pego uma chuquinha dessas, sabe essa chuquinha de plástico? Você compra em loja de 99. Eu ponho ele aqui por baixo até aqui em cima. Eu vou empurrando ele pra cima até chegar nas cerdas. Chegou nas cerdas, eu ponho ele um pouquinho pra cima, menos da metade. Aí ele fica presinho, assim, e mantém o formatinho dele redondo. Isso eu posso fazer para esse tipo de pincel, pincel de pó também, para este Duo Fiber, esse aqui, até esse de base dá pra pôr. E esses pequenininhos que não dá pra pôr, eu faço formatinho com a mão e deixo secando. É isso, meninas, é assim que eu limpo meus pincéis hoje. Mas eu limpava com a água antes, então eu vou fazer um vídeo pra vocês de como limpa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique aqui embaixo em gostei, por favor. Se inscreva no meu canal e não esqueça de me visitar no blog. Um beijo e até o próximo vídeo.